noite na paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre o milagre da ressurreição. Nós vamos ver hoje sobre o milagre da ressurreição. O milagre da ressurreição, da forma que nós vamos ver hoje aqui, também não se trata de um milagre apenas físico, apenas do milagre da ação sobrenatural de Deus sobre a vida que se foi e a vida que se esvaiu, mas sobre o milagre de Deus que Ele fez através de Jesus Cristo para definitivamente colocar fim àquilo que foi decretado pelo pecado para o fim de todo homem, que é a morte. Nós vimos na semana passada, no final nós estávamos lendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, quando Paulo começa a falar a respeito de que nós não sejamos ignorantes a respeito dos que dormem no Senhor, né? E que nosso corpo será glorificado, depois seremos vivificados. E Paulo termina este pensamento, essa ilustração dizendo: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou, né? E se Jesus ressuscitou, e se nós estamos em Cristo, com Ele também ressuscitaremos, e com Ele também provaremos da vitória sobre a morte que nos alcançou por causa de Jesus Cristo. Então, quando nós quando nós falamos a respeito do milagre da ressurreição, este é o milagre, é de todos o maior milagre que Deus realizou através de Jesus Cristo. Porque se nós sairmos apenas do âmbito físico, natural e humano, nós vamos entender que este é realmente o maior propósito de Deus para as nossas vidas: nos resgatar da morte, nos livrar da morte e nos restaurar para uma vida eterna com Ele. E nessa noite nós vamos ler no capítulo 11 de João, do livro de João. Nós vamos falar a respeito de um milagre de ressurreição de um homem físico, do seu corpo físico. Mas eu quero meditar com vocês neste trecho da palavra de Deus. Eu quero meditar neste trecho a respeito de algo tão precioso que esse milagre da ressurreição nos traz para nós a respeito do que Cristo quer fazer conosco e que Ele fez conosco através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Vamos ler João capítulo 11. Agora eu fiquei encasquetado com a mensagem de domingo passado. Quem me lembrar vai ganhar um prêmio hoje, hein? Capítulo 11 do livro de João, versículo 17, diz assim em diante: quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Eu quero no versículo 25, este é o versículo chave da mensagem desta noite. Então disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Em outras traduções está escrito: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Abrindo um parênteses aqui, eu lembrei porque que eu não estou lembrando, porque eu não preguei em João. Os 2 primeiros dias eu preguei em João, mas no terceiro dia eu não preguei em João. No terceiro dia eu preguei no livro de Marcos.
eu preguei, foi no capítulo 5 de Marcos, é por isso que eu não consegui lembrar da onde eu preguei no capítulo 6 de Marcos, que foi sobre, nós começamos ali na meditação sobre João Batista ali. Bom, enfim, eu prometo para vocês que eu vou trazer aquela recapitulação na sexta-feira que vem, que eu fiz na sexta-feira passada, para nós relembrarmos, amém? Amados irmãos, a declaração de Jesus, que está no versículo 25, do capítulo 11 de João, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta declaração que Jesus faz para Marta, revela-nos alguns fatores importantes que nós precisamos ter a respeito desta questão da ressurreição. Porque se nós pensarmos na ressurreição como um milagre, nós só iremos ficar no âmbito de pensar na ressurreição do nosso corpo físico depois que ele morre. E isto, irmãos, é algo que é um grande milagre de Deus, é realmente também como nessa questão do corpo físico que é ressuscitado da morte, também é um maior milagre que Jesus realizou na terra, sem dúvida nenhuma, um feito, tanto é que quando Jesus, se você continuar lendo depois do versículo 27, de 28 em diante, você vai ver que este milagre que Jesus realizou, de ressuscitar Lázaro, foi o que despertou a grande ira de todos aqueles que estavam perseguindo Jesus, porque de fato é um grande milagre, de fato é um acontecimento notório, de fato é algo que realmente faz com que todas as pessoas olhem para Cristo e o evidenciem como alguém que realmente desfruta de algo sobrenatural e de uma condição sobrenatural. Isso é muito importante, mas eu quero meditar com vocês, porque Jesus, ele vem tratar desta questão, e embora ele vá operar o milagre, ele está desejoso no seu coração de fazer o milagre na vida de Lázaro, Jesus vai tratar desta situação com Marta, com Maria, querendo mostrar para elas justamente aquilo que ele vinha fazer na terra, qual era o seu real propósito, qual era a sua missão, e para que então Jesus estava na terra como Filho de Deus encarnado no meio de nós, como nós vamos ver isto agora. Jesus estava falando, eu quero ver alguns pontos com vocês, para que nós possamos entender que, embora Jesus estivesse ali para fazer um milagre, algo sobrenatural, esta mensagem que vai ficar aqui descrita, registrada, guardada nos evangelhos, escrito pelos apóstolos, ela tem que nos chamar a atenção para algo muito maior do que simplesmente nós pensarmos nos milagres de Jesus, como temos feito nesses dias todos, pensarmos nos milagres de Jesus além das nossas necessidades humanas. Porque, irmãos, Jesus ressuscitou a Lázaro, sim ou não? Sim. Jesus conviveu mais alguns dias com Lázaro ali, mas Lázaro nunca mais voltou a morrer. Lázaro, como Jesus ressuscitou no terceiro dia e apareceu para alguém? Não. Lázaro viveu mais alguns anos e depois voltou a falecer, e hoje está como todos aqueles que dormem no Senhor, aguardando a consumação dos séculos, aguardando a ordem de Deus para se levantar dos túmulos e então viver e desfrutar do que realmente Jesus estava falando aqui naquele dia, que é a ressurreição eterna, a ressurreição definitiva, a transformação dos nossos corpos. Primeiro ponto que eu quero ver com vocês: Jesus estava falando então da ressurreição para a eternidade, mas também estava preparado no seu espírito para chamar Lázaro para fora daquela sepultura. Isso é muito importante. Vamos ler comigo em João capítulo 11, versículo 40, diz assim: Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, e orou: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no
ir. Então, Jesus estava falando da ressurreição para a eternidade, mas ele também estava preparado para fazer o milagre e chamar Lázaro para fora daquela sepultura. Mas ele começa esse trecho dizendo: você precisa crer, e se você crer, você vai ver a glória de Deus. Agora, Jesus estava falando da fama que o milagre que ele iria fazer ali naquele momento, trazendo Lázaro para fora daquela sepultura. Ele estava falando da glória que aquilo iria dar para ele, da fama que aquilo iria dar para ele. Por isso que nesses dias eu tenho a convicção de que Deus tem tratado com o nosso coração, na direção de enxergarmos que os milagres são importantes nas nossas vidas, que os milagres precisam acontecer na vida da igreja, pois os milagres não refletem uma igreja poderosa, mas refletem uma igreja cheia da presença de Deus, porque a presença de Deus é que é o fator principal, predominante, para que então o milagre possa acontecer. Porque como nós vimos, Jesus está ali naquele momento falando: vocês precisam ver a glória de Deus, né? E Jesus em algum momento vai dizer para elas, né? Vocês precisam crer. E aí Jesus vai fazer a sua oração, e a sua oração é: Pai, tu ouve as minhas orações, e tu precisa, Senhor meu Deus, operar estes milagres para que as pessoas possam crer. Então esse milagre, o milagre, ele tem esse fator de nos fazer levar a crer na fé, gerar fé em nosso coração. Os milagres têm essa condição, mas nós precisamos entender que nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos ter esta fé fundamentada na palavra de Deus que nos revela Jesus, na palavra de Deus que nos mostra que Jesus, que explica Jesus, que nos ensina seus mandamentos, que nos mostra os seus caminhos. Muitas pessoas têm uma fé que só estão baseadas nos milagres. Então a sua fé, na verdade, ela está muito mais voltada para a sua necessidade. E quase sempre isto tem um problema muito sério: a glória de Deus não será vista, a glória de Deus não será manifesta. A Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que foram curadas por Jesus e foram embora, como é o caso daqueles 10 leprosos. 10 leprosos foram curados, apenas um voltou. E aí Jesus perguntou: e os outros? Não sei. E este é o problema, muitas vezes, de pensarmos, de querermos uma igreja cheia de milagres, uma igreja que a manifestação de milagres é constante, e até mesmo os milagres poderosos que Jesus pode fazer através da igreja. Mas nós precisamos entender que todo e qualquer milagre precisa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e ele precisa estar fundamentado naquela visão que nós temos plena e perfeita de quem é Jesus Cristo, para que nós então possamos, através da nossa fé, através de uma fé bem estabelecida, de uma fé amadurecida, fundamentada na palavra, nós possamos entender que através de Jesus Cristo nós tivemos acesso ao Pai, porque como Jesus disse no versículo 42 do capítulo 11, Deus ouve Jesus, Deus está sempre com Jesus. O Senhor Jesus é o nosso intercessor, é o nosso mediador. Tanto é que hoje nós oramos em nome de Jesus. E nesse nome que nos foi dado, que está sobre todos os nomes, é neste nome que nós glorificamos o nome do Pai e que nós vemos a manifestação do poder de Deus no nosso meio. Segundo ponto, Marta era sem dúvidas uma cristã convicta, pois ela dava testemunho de Jesus. Coisas que muitas vezes, se nós invertermos essa condição da necessidade do milagre, nós apenas olhamos somente para a necessidade do milagre em nossas vidas e não conseguimos entender a necessidade que nós temos, na verdade, de Deus, não só apenas dos seus milagres. Então muitas vezes nós não vamos dar um bom testemunho de Deus, nós não vamos conseguir realmente mostrar para muitos de quem é o Senhor a quem nós servimos e a quem nós estamos adorando. Em João capítulo 11, versículo 25, olha só, ela diz assim: então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Aí a Marta responde: sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Aí ela continua
depois nos versículos, ela ainda vai continuar falando, eu sei que tu és o Cristo, mas ela vai dizer depois para Jesus, mas o meu irmão está morto mesmo, e ele vai ressuscitar depois, né, na ressurreição dos mortos. Este fato que ela cita aqui nesse momento, quando ela segue ali nos versículos depois ali, ela vai justamente começar a testemunhar de Jesus Cristo. Primeiro ela fala, eu sei que tu és o Cristo, eu sei que tu és o Messias. Quando ela recebe, e é interessante isto, porque nós estamos vendo aqui uma Marta, né, que estava ali desfrutando da presença de Jesus, convivia com Jesus, assim como tantos outros. Mas a convicção dela explícita nesta palavra, neste momento, nesta citação, é algo tremendo, porque ela vivia num ambiente onde muitas pessoas estavam duvidando de quem era Jesus. A gente vai ver algumas coisas importantes, como por exemplo o próprio Tomé, mesmo depois de Jesus ressurreto, mesmo de estar vendo Jesus ali na sua frente, depois de tê-lo visto na cruz, morto, Tomé vai olhar para Jesus e falar assim, não, eu só acredito que és tu, se me mostrares as tuas marcas. E Jesus vai mostrar as marcas das suas feridas na cruz do Calvário para Tomé. E aqui nós estamos vendo Marta falando, não, eu sei que tu és o Cristo. E isso é muito importante, queridos, porque nós precisamos entender que nós precisamos ser realmente um cristão convicto, e constantemente na nossa vida nós precisamos dar testemunho de Jesus, e testemunhar de Jesus não significa contar apenas o resultado de um milagre, não significa apenas testemunhar uma bênção, uma graça alcançada. Testemunhar de Jesus Cristo significa realmente você falar com muita fé, com muita autoridade, pela experiência sua, através da palavra, pela unção do Espírito Santo que está na sua vida, você declarar assim como Marta declarou, depois de ter ouvido Jesus dizer, eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. E aí Marta vai dizer, eu sei, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. E muitos de nós, muitas vezes, irmãos, que somos alcançados pelas bênçãos do Senhor, pelos milagres de Deus, quantas pessoas que só estão vivendo num relacionamento com Deus através daquilo que elas estão ouvindo, do que Ele é capaz de fazer, e não se empenham em olhar para a palavra. Não é à toa que nós vivemos o período de maior distanciamento da nossa comunidade cristã evangélica dos princípios básicos elementares da palavra de Deus. Não é à toa que estamos vivendo uma decadência real e verdadeira, irmãos, no caráter cristão, na personalidade cristã, porque nós estamos achando uma função para Jesus, para o Espírito Santo, para a palavra, para a comunhão da igreja, toda ela voltada para uma necessidade humana, terrena, para este tempo. Jesus precisa nos mostrar que precisamos, mais do que qualquer outra coisa, acreditar que o maior milagre que Ele pode nos dar já está feito. O maior milagre que Deus pode nos dar na nossa vida, Ele já fez. E esse milagre você só vai alcançar depois que você morrer. E você só vai alcançar este milagre depois que a sua vida aqui nesta terra terminar. Por isso nós não podemos, irmãos, lamentar de forma que nos leve a viver numa profunda amargura, numa profunda tristeza, quando nós vivemos um tempo como esse, por exemplo, onde tantos entes queridos, tantos irmãos queridos estão perdendo suas vidas. Nós devemos chorar por aqueles que perdem a sua vida sem Jesus. Esse deveria ser o maior lamento e choro da igreja. Nós devemos pensar muito forte nisso, mas nós precisamos entender que o milagre precisa, este milagre que já recebemos da parte de Deus, ele precisa nos revelar cada vez mais e nos fazer ser testemunhas deste Jesus que hoje declaramos a nossa fé. Terceiro ponto, a fé é um elemento espiritual em um ser natural.
um ser natural, físico e mortal. Leia comigo João capítulo 20, versículo 24, diz assim: quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi a seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. E Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Constantemente somos pegos nessas confusões da nossa mente e do nosso coração. Quando as adversidades da vida nos surpreendem, continuamos firmes na fé espiritual que nos fala sobre o plano de Deus para nós, mas temos a tendência em duvidar da fé prática, aquela que nos fala sobre o cuidado de Deus para conosco nessa vida. Então nós precisamos entender que a fé que temos que ter em Jesus Cristo, ela é um elemento espiritual, porque nós não vemos Jesus, como ele mesmo vai em algum momento dizer para os seus discípulos: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Aqueles que não tiveram o privilégio que aquela geração da primeira igreja, da igreja primitiva, teve lá nos primeiros tempos de conviver com Jesus, de conhecer Jesus pessoalmente, né? Mas a pregação daqueles homens nos alcançaram, dada a forma que eles receberam após receberem o Espírito Santo, a autoridade que eles receberam para justamente pregar o Evangelho, anunciar as boas novas e falar a respeito da pessoa de Jesus. Falar a respeito do poder, da autoridade que Jesus, que era o Filho de Deus encarnado, tinha, como eles conviveram com isso, como eles desfrutaram disso, como eles viveram isso. E nós precisamos entender que muitas vezes nós nos pegamos nessas confusões, nós pensamos que a nossa fé, ela está na nossa mão, na nossa vida, e ela só é real e verdadeira quando nós vemos o milagre palpável, quando nós vemos a coisa acontecer diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos acreditar na palavra, e podemos olhar para este versículo 23 do capítulo de João, quando Jesus diz: seu irmão Lázaro, que eu estou aqui diante do seu caixão, diante do seu esquife, que está morto, ele vai ressuscitar. E ele começa esse trecho dizendo para aquelas pessoas que estavam ali em bom e alto som, ele diz para todos que crerem em mim vão ressuscitar. E aí fica no nosso coração muitas vezes esta confusão, porque nós cremos, como Marta diz para Jesus, ele fala assim: Jesus, eu sei que meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias, mas Jesus também estava falando ali de algo que iria acontecer naquele momento. E nós precisamos entender, irmãos, que as palavras de Jesus são verdadeiras, as palavras de Jesus, elas vão se cumprir, as palavras de Jesus, elas estarão em nossas vidas para transformar as nossas vidas. E se nós começarmos a entender que nós estamos seguindo esse Senhor poderoso, que já tem nos dado da sua vitória, que já nos deu a garantia da vida eterna, e que estamos dentro deste plano e deste propósito que Ele tem para com nossas vidas, então os nossos olhos também verão os milagres de Deus acontecendo, porque esse é o tipo de relacionamento que precisamos ter com Deus. Muitas pessoas pensam que de muito orar ou de muito jejuar, vão receber uma porção mágica do alto, ou um poder a mais, uma autoridade a mais para fazer os milagres acontecer. Não é assim que funciona. Funciona desta forma, funciona-se ouvindo Jesus, funciona tendo essa plena convicção de que o Senhor Jesus Cristo, Ele está no meio de nós, como Ele tem prometido. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, Ele diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É esse relacionamento que provoca o milagre de Deus, porque neste relacionamento nós estamos compreendendo realmente o propósito de Deus. O milagre da ressurreição, ele fala conosco a respeito de algo que Deus já nos deu,
mas também, se nós acreditarmos e termos esta convicção firmada em nosso coração, nós vamos começar a cumprir os mandamentos de Jesus, e as coisas irão acontecer, e os milagres irão acontecer no nosso meio. Olha que importante quando Jesus fala para eles: eu recebi autoridade. Todos cremos que Jesus recebeu autoridade, sim ou não? Amém, eu creio. Percebemos que toda vez que orarmos no nome de Jesus, nós iremos ter uma resposta da parte de Deus, seja ela conforme aquilo que estamos pedindo, ou seja ela conforme a vontade de Deus. Mas Deus sempre vai nos responder. Mas isto é algo que, infelizmente, quando nós só temos uma expectativa superficial, e quando nós só temos um conhecimento superficial da pessoa de Jesus Cristo, da sua palavra, do relacionamento com o Espírito Santo que está em nós, então, irmãos, nós perdemos de vista estas palavras, e nós acabamos muitas vezes por sermos meros espectadores do que Cristo está fazendo, do que Cristo quer fazer e do que Ele pode fazer. Ele diz: eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. E Ele sempre diz: lembre-se, eu sempre estou com vocês. Muitas pessoas hoje em dia estão vivendo esse dilema, porque elas entram nas suas condições de angústia, de amargura, nos seus problemas psicológicos, e muitas vezes elas acabam tendo este sentimento de que estão abandonadas, de que estão sozinhas, procuram ajuda, e é muito importante que muitas vezes se procure ajuda, porque temos que acreditar que nos relacionamentos, muitas vezes nós vamos encontrar talvez uma ação sobrenatural, ou até uma ação abençoadora da parte de Deus na vida de outras pessoas, para nos abrir o entendimento, nos abrir os olhos, para enxergarmos que estamos travados, que estamos parados em certas circunstâncias das nossas vidas. Mas é muito importante nós entendermos que nós precisamos olhar para Jesus desta forma, de todo o nosso coração. Quantas pessoas nos seus momentos de crise estão fazendo orações banais, estão gastando o seu tempo com aquelas orações repetidas, ou estão gastando os seus tempos de uma forma sistemática. Existem momentos na vida que você precisa realmente confrontar a sua fé, você precisa começar a se questionar, como Davi fez em um certo momento, quando ele sentiu que a sua alma estava tão angustiada, ele sentiu que ele estava vivendo um momento em que ele parecia que ele tinha se distanciado de Deus de uma forma tão grande. Parece que ele não sentia mais aquela presença de Deus ao seu redor, aquela confiança tinha se esvaído, e ele diz para a sua própria alma, ele diz: por que te abates dentro de mim, a minha alma? Espera em Deus, confia nele. Ele fala com a sua própria boca, e muitas vezes nós estamos nesta condição. Precisamos dar esta ordem para nós mesmos, e precisamos ser muitas vezes como Marta, dizendo para nós mesmos: eu sei que Tu és o Cristo, eu sei que Tu és Jesus, eu sei que Tu és o Senhor, embora tudo na minha volta possa tentar gerar questionamentos, dúvidas. Muitas vezes estamos vivendo uma vida na igreja, uma vida na comunhão da igreja, mas estamos muito distantes de realmente compreendermos quem é o Senhor a quem temos servido, quem é o Senhor a quem temos buscado, quem é o Senhor a quem oramos. E precisamos muitas vezes ouvir dele, como ele disse aqui para Marta: Marta, acredite, vai acontecer, você vai ver o milagre acontecer. E isto é uma ordem de Jesus para dizer para nós: eu tenho todo o poder, eu tenho toda a autoridade. Eu tenho todo o poder no céu, na terra, toda a autoridade está em mim. E cumpra os meus mandamentos, siga os meus mandamentos, para que você possa desfrutar das coisas que nós temos. Porque este é um problema. Muitas vezes precisamos tomar cuidado, porque se nós nos deixarmos as nossas angústias nos dominarem, com certeza ela nos levará a um estado
a um estado na qual nós não iremos mais conceber a existência de um Deus sobrenatural. Então nós pensamos em apenas um Deus religioso, mas não concebemos mais a existência de um Deus sobrenatural, que já nos tem dado nele todas as coisas, inclusive para a nossa vida aqui. Quarto ponto, todo milagre tem uma finalidade maior, a de nos fazer glorificar o nome de Deus. João capítulo 11, versículo 38, 40 diz assim: Jesus, sentindo-se novamente indignado. Por que Jesus estava indignado? Porque ele estava vendo que tinha na volta dele ali pessoas que estavam duvidando. Eles fazem uma pergunta ali um pouco antes, né? Eles falam assim: esse Jesus aí curou cegos, ele não podia ter estado aqui antes de Lázaro morrer, né? E ter curado Lázaro, né? E aí Jesus ouve aquele zum, 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 né? Isso aqui, quando eu estava escrevendo isso aqui, foi uma coisa bem interessante. Eu até fiz uma citaçãozinha aqui, né? Cuidado, irmãos, com a murmuração. Cuidado, irmãos. A murmuração é algo que desagrada a Deus, é algo que irrita a Deus, ofende a Deus. Muitas vezes nós estamos nas nossas condições humanas, nos momentos difíceis das nossas vidas, né? E nós não somos zelosos pelo que falamos, não somos zelosos com os nossos lábios. E muitas vezes nós nem se damos conta que estamos ofendendo a Deus com coisas que estamos falando, irmãos. Tomem cuidado, queridos, porque nós precisamos realmente deixar que o nosso lábio seja este instrumento de Deus para ser abençoador, para ser transformador de situações, de circunstâncias adversas na nossa vida e também na vida de tantas pessoas que estão olhando para nós e que estão nos acompanhando, para que eles possam ver o reflexo da glória de Deus. E esta é uma das finalidades dos milagres. Por isso os milagres acontecem através da igreja, porque é através da ação sobrenatural na igreja natural, né, pelo poder do nome que há no nome de Jesus, é que o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso que os milagres, quando eles são buscados de uma forma egocêntrica, ou de uma forma para a soberba humana, simplesmente, irmãos, ou simplesmente para que nós possamos suprir uma necessidade humana, muitas vezes nós acabamos, ou se até recebemos o milagre da parte de Deus, muitas vezes nós até entristecemos a Deus, porque não sabemos dar a Ele a glória que lhe é devida. Quantas vezes a gente ouve testemunho de pessoas que oram por alguma coisa e Deus dá, e depois aquilo que Deus deu se transforma em algo que o distanciou dos caminhos do Senhor, que o fez pecar contra o Senhor. Nós precisamos entender que nós precisamos honrar o nome do Senhor. E os milagres que Deus tem liberado sobre a vida da igreja tem esse motivo. Olha só comigo em João capítulo 11, versículo 38, diz assim: Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada, e disse: rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Aqui tem um ponto muito importante, porque Jesus está falando, claro, óbvio, né, do poder de Deus que haverá de se manifestar dentro de alguns instantes ali naquele lugar. Mas mais do que isso, Jesus está falando dele próprio. Olha só o que está escrito lá em João capítulo... Não é João. É João sim, João capítulo 1, no versículo 14. João capítulo 1, versículo 14 e 16 diz assim: assim a palavra se tornou humano, assim o verbo se fez carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, do unigênito de Deus. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia, quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim, e de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Aleluia.
Olha só, quando nós começarmos a desfrutarmos desta confiança, quando nós começarmos a viver esta intensidade da fé fundamentada na palavra e olharmos para a palavra, algumas coisas irão acontecer, algumas coisas serão percebidas na nossa vida. Primeiro, nós iremos glorificar o nome de Deus, nós iremos exaltar o nome de Deus através de tudo aquilo que fazemos. Através de tudo aquilo que Deus nos der autoridade, poder, graça para realizarmos, nós iremos glorificar o nome do Senhor, nós iremos revelar Jesus. João Batista estava ali naquele momento, batizando, pregando, anunciando, sendo o precursor de Jesus. Jesus estava chegando, o Messias está chegando o tempo em que as profecias irão se cumprir. E aí daqui a pouco, quando ele vê Jesus, ele vai de uma forma tão tremenda, ele vai exaltar, glorificar o nome de Jesus, e Jesus vai glorificar o Filho, e será glorificado no Filho, porque ali vai descer a pomba sobre Jesus, o Espírito Santo que já estava em Jesus, vai ser manifesto, para que todos possam saber que era um sinal que estava sendo esperado, a pomba sobre Jesus ali. E ali, quando o nome de Jesus quando o nome de Deus é glorificado, o próprio Pai vai responder dos céus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Nós precisamos glorificar o nome do Pai, nós precisamos entender que nós estamos, com tudo que acontecer na vida da igreja, com tudo que acontecer em nossa vida, nós precisamos fazer com que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado. E eu pergunto para você, do seu relacionamento com Jesus, na vida da igreja, no seu dia a dia, naquilo que você tem vivido, na sua experiência com Jesus, o quanto isso tem mostrado aos outros a beleza do amor de Deus, a grandeza do poder de Deus, a glória do Senhor. Porque quando isto acontecer, irmãos, que o maior milagre que Deus pode fazer através de você acontece na vida daquela pessoa, porque você leva aquela pessoa a conhecer Jesus, a se arrepender dos seus pecados, a confessar os seus pecados e a receber Jesus Cristo em sua vida, em seu coração, como o único e suficiente Salvador da sua vida. E a partir daquele momento, quando ela então cumprir os mandamentos, quando ela seguir pelo caminho de confessar a Jesus, é que ela vai receber o milagre de ser ressuscitada. Muitas vezes nós estamos brigando na igreja com Deus, pedindo a manifestação de Deus através dos sinais, das maravilhas, a igreja vai definhando, vai morrendo porque nós não vemos os sinais, embora os sinais deverão seguir aqueles que crerem, está escrito na palavra. Mas você já tem na sua mão o poder de exercer na vida de muitas pessoas o maior milagre que Deus já deu a todo homem: o de se tornar um homem resgatado do seu corpo mortal, do seu corpo corruptível, do seu corpo efêmero e passageiro, para um corpo eterno, glorificado, para uma vida eterna com Deus. O milagre da ressurreição fala a respeito do que você pode fazer através do que Deus já fez em Jesus Cristo na sua vida. Ele é o Filho unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade, que nos tem alcançado com essa graça poderosa. E nós muitas vezes estamos olhando para a vida da igreja e querendo atrair as pessoas para a vida da igreja, olhando apenas para a sua parte física. Hoje a forma mais prática, muitas vezes, da gente alcançar as pessoas, é quando as pessoas estão na sua necessidade física, financeira, psicológica, porque temos perdido a visão plena e perfeita de quem é o Cristo, de quem é o Senhor, a quem servimos. É por isso que quando nós estamos diante
dos grandes desafios que a vida tem trazido para a vida da igreja, dos grandes desafios nos quais nós temos diariamente sido colocados à prova, nós muitas vezes estamos como Marta, estamos relativizando a presença de Jesus, estamos tentando muitas vezes, até mesmo como Marta fez, chamar a atenção de Jesus. Não, mestre, eu sei que meu irmão vai ressuscitar, e Jesus já disse para você: não, apenas creia em mim e faça o que eu estou te mandando, e você verá a glória de Deus. O milagre da ressurreição passa por algo que já está na sua mão, por algo que Deus já te deu, por algo que Deus quer fazer através de você na vida de muitas pessoas. Mas se nós simplesmente deixarmos a nossa vida com Deus, falar apenas a respeito daquilo que precisamos para esta vida terrena, irmãos, então nós jamais veremos os grandes milagres de Deus, as grandes atuações sobrenaturais de Deus acontecerem na vida da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não cumprimos os mandamentos de Jesus Cristo, se nós não seguimos aquilo que Cristo nos tem ensinado na sua palavra para vivermos como igreja, irmãos, nós não temos a condição plena de ficarmos simplesmente pedindo a Deus que atenda às nossas necessidades humanas. Por quê, irmãos? Porque Deus conhece o nosso coração. O que temos refletido da glória de Deus para este mundo? O maior milagre que podemos receber da parte de Deus, já recebemos. Somos gratos por isso? Somos gratos pelo que já recebemos? Somos gratos pelo que Deus já fez por nós? Ou ainda estamos numa negociação com Deus? Ainda Deus não conseguiu nos atender por completo, nós achamos. Nós pensamos que temos algum direito ainda diante de Deus, temos alguma coisa a mais para receber da parte de Deus por méritos que recebemos. Não, Deus, Ele já completou esta obra vicária na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus Cristo. Isto Ele já fez. Agora, tudo o mais que irá acontecer em nossas vidas e através da nossa vida é baseado naquilo que nós estamos vivenciando pela prática da palavra, aquilo que estamos vivenciando pela atuação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos usa com poder e autoridade para irmos e cumprirmos aquilo que Deus espera de nós. E quando nós cumprimos isto, porque Ele fala no Ide, Ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eu vos darei poder para expulsar demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Recebemos isto? Se recebemos isto, irmãos, isso tem que refletir no nosso dia a dia. Isso tem que estar presente na vida da igreja. Porque cada vez que você abrir a sua boca para um Lázaro que está ali fora, morto nos seus pecados, nos seus delitos, e este morto ouvir a voz de Jesus Cristo através da sua voz, ele vai estar como se estivesse ouvindo: Lázaro, vem para fora, porque hoje é o dia da sua ressurreição. Esse milagre está na mão da igreja. Somos nós quem temos que fazer ele acontecer nesse tempo, nesse dia. E como fazemos isso? Fazemos isso com a autoridade que nos foi dada, no nome poderoso de Jesus, pregando o evangelho, anunciando a toda criatura o amor de Deus. Vamos ficar em pé? É verdade, o milagre da libertação. Verdade. O milagre da libertação. Amados,
nós precisamos exercer a autoridade que há no nome de Jesus, para glorificarmos o nome de Deus. E isto vai direto de encontro ao que temos feito, direto de encontro a como estamos vivendo a nossa vida baseada na fé em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele está firmada a nossa fé. E nós precisamos anunciar isto, até que Ele venha. Este é o mandamento. Para que então nós possamos ver o milagre da ressurreição acontecer na vida de muitas pessoas. E nós precisamos nos desvencilhar das amarguras, tristezas, angústias, das coisas difíceis desta vida. Ele já tinha dito para nós: no mundo teremos aflições. Ele nos avisou. Ouça a voz de Jesus. Supere as suas incapacidades, as suas inconsistências, o seu comodismo. Supere estas coisas. Jesus quer começar a operar o milagre da ressurreição através da sua vida, na vida de alguém, na vida talvez de alguém que tem um decreto de morte hoje da parte de Satanás sobre ele, e ele precisa ser alcançado por você. Pastor, o que eu faço? Como eu faço? Apenas comece a falar de Jesus. Abra tua boca e eu te encherei. Não olhe para a necessidade dele, porque a maior necessidade de muitas dessas pessoas não é algo que pode ser feito na sua esfera física, natural, material e humana, mas é algo que precisa ser feito na sua esfera espiritual. E eu quero orar para que a igreja possa voltar a exercer este poder e esta autoridade que nos foi dado. Esta autoridade que foi compartilhada da parte de Jesus Cristo com a igreja, para nós podermos começar a decretar a ressurreição, a vitória, a restauração de muitas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida da tua igreja, para que, Senhor meu Deus, nós possamos, Paizinho querido, ver acontecer mais uma vez através da vida da igreja, Senhor, a atuação do teu poder, Senhor, mas não para restaurar o corpo físico ou os bens materiais ou a saúde física, mas para que a igreja volte a exercer a autoridade que há no nome de Jesus, para restaurar a vida daqueles que estão na morte. Para que, Senhor, na fé que temos em Cristo Jesus, não só nós que estamos na igreja, que muitas vezes também, Senhor, precisamos ser renovados nesta aliança, nesta fé, nesta convicção, Senhor, nesta certeza, Senhor meu Deus, da nossa restauração, da nossa ressurreição. Muitos, Senhor, que estão hoje vivendo, Senhor, neste tempo de pandemia, o medo da morte, o medo, Senhor meu Deus, a insegurança, a incerteza, Senhor meu Deus, daquilo que está na tua palavra nos dado como promessa, Senhor, sabendo que tu não é homem para que minta e nem filho do homem para que volte atrás com a tua palavra. Restaura esta unção na vida da tua igreja, restaura a fé da tua igreja, para que com poder e autoridade nós possamos voltar neste tempo, Senhor, a exercer a autoridade no nome de Jesus, glorificar o teu nome e colocar em liberdade aqueles que estão, Senhor meu Deus, cativos, Senhor meu Deus, nos seus pecados e nos seus delitos, Pai. Que a igreja volte a exercer, Senhor, este poder, Pai.
Dá, Senhor meu Deus, unção, Senhor, na palavra. Dá unção, Senhor meu Deus, na visão, Senhor meu Deus, que nós possamos enxergar, Senhor meu Deus, com a sabedoria do alto, Senhor meu Deus, as circunstâncias, para que nós possamos, Paizinho querido, segundo o Teu querer, segundo o Teu poder que opera em nós, possamos ser relevantes neste tempo, nesta sociedade, na vida, Senhor, das nossas famílias, na vida, Senhor, daqueles que, Senhor, estão convivendo e se relacionando conosco, Senhor. Para que, Senhor meu Deus, eles possam ouvir através de nós, Senhor. Senhor meu Deus, a Tua declaração, Jesus, que ecoou, Senhor, ao longo de todo esse tempo, e que diz, Senhor, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E que esta autoridade, Senhor, possa voltar a fluir na vida da igreja, porque eu sei que quando este evangelho for anunciado, Senhor, desta forma, Senhor, com autoridade, com fé, com convicção, Senhor, os sinais e as maravilhas em todas as áreas das nossas vidas, Senhor, serão manifestos na vida da igreja, porque a igreja está fundamentada numa fé verdadeira, numa fé real, numa fé que glorifica o Teu nome e exalta o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, faz este milagre, Senhor meu Deus, que já aconteceu na nossa vida, acontecer, Senhor, através da nossa vida, na vida de muitos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode dizer amém comigo? Você crê nisto? Amém, amém, amém. Queridos e amados irmãos, vamos agradecer a Deus por esta noite, e vamos para o nosso lar. No domingo, às 18h30, o nosso culto, aqui o nosso culto da família, estaremos juntos aqui no domingo com toda a igreja, estaremos aqui para mais um tempo especial da parte de Deus. Deus abençoe vocês que estão na sua casa, nos assistindo, compartilhando conosco, participando conosco desta noite, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti por este tempo, Senhor, que Tu nos tem concedido, Senhor, na Tua casa. Nos leve em paz e segurança aos nossos lares, aos nossos irmãos que estão, Senhor, acompanhando a transmissão deste culto, que Tu possas, ó Pai amado, Senhor meu Deus, manter a Tua bênção estabelecida nestes lares, Pai, estendendo a Tua mão de bondade e de misericórdia, Senhor. Nos dá um final de semana abençoado, nos guarde e nos livra de todo mal, Senhor, e que o Teu nome em tudo seja glorificado através das nossas vidas. Amém e graças a Deus. Vamos receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a vida de todos, desde agora para sempre. Amém. Juntos em comunhão, vamos declarar a razão da nossa esperança. Dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus.